Qual que é a melhor forma para você se acolher? Já parou para imaginar se você soubesse a maneira como se equilibrar emocionalmente? Voltar para si? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar como você vai fazer isso. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo você vai entender melhor a lua em cada casa astrológica. Para começar, só para você entender, a lua no nosso mapa, ela representa a nossa nutrição emocional. Fala também sobre a nossa infância, sobre a nossa mãe e a forma como a gente lida com o mundo, a forma como é o nosso impulso emocional. Geralmente a gente costuma dizer que a gente se identifica muito mais com a nossa lua do que com o nosso sol astrológico. Isso porque a nossa lua é o nosso instinto, a nossa impulsividade, a forma como a gente se entende e como a gente capta emocionalmente as situações em que nós estejamos envolvidos. Só que também a lua retrata a forma como a gente se refugia, o que a gente precisa fazer para se acolher, para ficar bem de verdade, principalmente em situações em que nós nos magoamos ou nos sentimos machucados. Então entender onde você tem a sua lua, compreender a energia dessa casa, faz com que você consiga voltar sempre para a sua casa emocional e ficar bem de verdade. Mas antes da gente dar continuidade nesse vídeo, eu quero pedir já para você dar like para você não esquecer. E já aproveita e se inscreve para você poder sempre ter conteúdos aqui igual a esse. Dito isso, eu quero que você abra seu mapa astral e veja onde você tem esse símbolo aqui, ó. Ele representa a lua no mapa. E a casa onde você tem esse símbolo é onde vai falar para você melhor sobre como se nutrir emocionalmente. Agora sim, bora entender a lua por cada casa astrológica. Se você tem lua na casa 1, aqui a gente precisa entender que para você poder se sentir bem, você tem que ser você mesmo. Primeiro que você se expressa para o mundo de uma forma emocional. Então as suas emoções, elas são muito claras para as pessoas que têm contato com você. Só que quando você valida suas vontades, quando você se impõe, quando você percebe a sua própria existência, você consegue voltar para si. Você precisa se aceitar como você é. A sua autenticidade, ela é muito importante. Então cuide bastante do seu corpo. Aliás, veja seu corpo como um templo. Valorize a sua imagem, cuide dela. Então a vaidade, da maneira como você gosta, é muito importante para você se sentir bem. Então aquela coisa, quanto mais situações você ali se sente magoado, chateado, por qualquer coisa que seja, quanto mais você cuidar de você, quanto mais você se olhar, quanto mais você se mimar, mais você vai se sentir bem novamente. Se você tem lua na casa 2, aqui a gente tá falando muito de uma situação muito mais material, né? Então, quanto mais estabilidade material você tiver, melhor. Costumo dizer que pessoas que têm a lua na casa 2 são pessoas que têm um apego ao dinheiro, à vida financeira. Então, as emoções ali, ela flutua de acordo com aquilo que a pessoa tem ou deixa de ter. Aqui a gente tem que tomar cuidado para o dinheiro ou as questões materiais não ditarem exatamente como você é. Mas a importância de você validar seu trabalho, sua busca profissional, suas questões materiais, então nunca deixar de lado os seus sonhos e ambições e também valorizar o conforto. Aqui a autoestima está muito associada àquilo que você consegue, às suas metas de vida. Mas não só meta só para alcançar, mas sim para poder se dar valor mesmo, valorizar aquilo que para você é importante. Uma boa comida, um conforto na vida, no lar, o toque, o corpo, as sensações, a sexualidade, a sensualidade. Tudo está atrelado também ao seu conforto pessoal. Então, cada vez que você se sentir mal, lembre-se se você está alinhado exatamente com seus objetivos materiais e se você está se dando prazer também, se permitindo que as suas conquistas elas virem confortos para você, ou se você só está vibrando na escassez. Tome cuidado com isso. Se você tem lua na casa 3, aqui é muito importante você se comunicar, você se expressar, você ter trocas com as pessoas. Mesmo que você venha ter uma lua, por exemplo, em Câncer, em Escorpião e esteja na casa 3, aqui a gente tem uma energia muito de importância de troca. A fala, ela sendo muito importante para validar aquilo que você está sentindo. Então não guarda para você, fala para as pessoas, não só sobre as suas questões mais de tristeza ou até mesmo de alegria. Falar, escrever, aprender, absorver conhecimentos também te ajudam muito a voltar para o eixo. Tanto que são pessoas que têm uma conexão muito grande com redes sociais e acabam fazendo delas, inclusive, seu diário. E em partes é bom, mas em outras partes não, porque você pode estar também expondo muito a sua vida pessoal, então só cuidado com isso. Mas quanto mais você fala, quanto mais você direciona, quanto menos você engole aquilo que você está sentindo, mais você vai perceber que a sua energia ela flui e você volta para si. Você se sente muito mais aliviado. Se você tem lua na casa 4, aqui a gente está falando de uma reconexão emocional muito com as próprias raízes, né? E quando a gente fala próprias raízes, a gente fala casa, a gente fala lar, a gente fala infância. Tem muitas pessoas de lua na 4 que quando precisam se reconectar consigo e moram longe de sua casa ou até mesmo da sua família, voltam para os seus lares, né, de origem justamente para poder se sentir de verdade de novo.
Então é muito natural você ter essa reconexão com pessoas que fizeram parte do seu crescimento, com a sua família que você ali tem para si. A família em si, ela torna aí um território muito sagrado. E você nunca abandoná-lo vai te fazer exatamente se sentir muito mais importante e muito melhor, muito mais equilibrado para si mesmo. Então a Lua na 4, ela reconecta você com quem você era lá atrás, com a sua criança interior, com aquilo que fez parte do seu crescimento. Então às vezes tem pessoas que têm Lua na casa 4, estão morando longe de suas famílias, tente se reconectar, principalmente com situações que você vivia na infância. Então, comidas da infância, até mesmo músicas da infância, algum prazer também da infância, para você manter vivo sempre esse eixo, mesmo que à distância. Se você tem Lua na casa 5, você precisa trabalhar muito a sua criatividade, porque a casa 5 também é uma casa, assim como eu falei da 1, de autenticidade. Então, quanto mais criativo você for, quanto mais você for você mesmo de verdade, mais você vai se sentir retornando para si. Geralmente, Lua na 5, ela se sente muito ferida quando as pessoas não aceitam como ela é, né? Como se ela não conseguisse se validar. E essa aí, né? O caminho contrário é muito importante para a pessoa ela voltar. Então, quanto mais ela for ela, quanto mais ela estiver perto de pessoas que ela pode ser ela, quanto mais ela criar, quanto mais ela botar ali todas as ideias dela para jogo e conseguir também se dar prazer, dar atenção para os seus próprios hobbies, fazer coisas que ela gosta, mais ela vai se sentir muito bem. Tem pessoas que têm essa Lua na casa 5 que se dão muito bem com crianças, né? Como se a criança ela equilibrasse o lado emocional. Então, até mesmo filhos acaba sendo um caminho muito de autoacolhimento. Mas muito importante sobre a Lua na 5 é viver com paixão e nada de ficar vivendo a vida de uma forma superficial e completamente contrária àquilo que você é de verdade. Se você tem Lua na casa 6, aqui a gente está falando sobre uma rotina bem organizada e a necessidade de manter um cotidiano equilibrado com o seu bem-estar. A casa 6 é a casa da saúde, né? Então ter Lua na casa 6 fala muito sobre você se cuidar, você cuidar de si, do seu corpo, da sua vida, da sua alimentação e também da sua rotina profissional. Importante que você compreenda melhor a sua rotina profissional para fazer coisas que você realmente ama, porque geralmente pessoas que têm ali ambientes profissionais não muito legais ou até mesmo tóxicos, acaba afetando diretamente o emocional. Então, escolher trabalhos, entender melhor ali tarefas que têm acordo com você, né? Fazem realmente sentido para você é muito importante. Inclusive, são pessoas muito boas para trabalhar com o público. Mas a Lua na casa 6, ela se equilibra quando você faz algo de bom para si, né? Quando você percebe que alguma situação não tá legal ou como você não tá bem, você volta para si, você cuida de você cuida da sua vida, você se reorganiza seus projetos, analisa ali onde você precisa colocar sua energia, faça as coisas realmente da forma como você acredita e seja insistente. Autoconhecimento também está muito atrelado a conhecimentos de vida. Então, quanto mais você se aperfeiçoa, mais você se sente bem com você. E também Lua na 6 fala muito sobre serviço, né? Servir a pessoas. Então, trabalhos onde você pode auxiliar alguém, ou até mesmo não profissionalmente, mas às vezes um trabalho voluntário onde você queira ajudar alguém, até mesmo para poder desprender essa energia e fazer algo de bom para você voltar para si, é mega recomendado. Se você tem Lua na casa 7, aqui a gente está falando de conexões com pessoas, né? Então, a ligação emocional com os outros, a importância de você nunca ficar sozinho, ou se sentir sozinho, ou querer a solidão como um caminho. Quem tem Lua na casa 7 tem que estar ali sempre aberto a novas pontes de pessoas, né? Conversas, trocas, parcerias. Tem que tomar cuidado para não virar uma dependência emocional, ou até mesmo se sentir ali muito magoado, machucado por conta de alguma atitude alheia. Porque a Lua na 7 você fica muito propício ao outro, e isso é um problema. Mas quando você consegue equilibrar essa energia, quanto mais ali você conecta com os outros, quanto mais você percebe a necessidade de estar com pessoas, mais você sente o seu equilíbrio emocional voltando. E trabalhos também de uma forma parceira, né? Não só às vezes com um companheiro, uma companheira que você tenha, ou até mesmo sociedades, parcerias de forma geral. Mas essa Lua na 7, ela fala que para você voltar para si, a importância de você estar em contato com os outros. Se você tem Lua na casa 8, aqui a gente está falando de uma Lua muito intensa e muito poderosa, né? A casa 8 ela é uma casa de grandes mistérios, e é importante você primeiro entender, tentar renascer dentro daquilo que você esteja sentindo. A forma como você se acolhe, ou até mesmo você se nutre, é através da espiritualidade, é através da sexualidade também, trocas com pessoas que validam você, que você pode se entregar sem medo. E a casa 8 é uma casa da introspecção e da transformação, né? Uma casa da regeneração. Então é aceitar a sua própria emoção, né? Você não ter medo de validar as suas emoções, não querer fingir que não tem. E até mesmo largar um pouco o controle daquilo que não está na tua mão. Então, quanto mais você se conecta, quanto mais você, por exemplo, se alinha com rituais, então
pessoas que têm lua na 8, é importante fazer sempre ali meditação, trabalhos ritualísticos, com energia, para poder voltar à sua própria vibração, para você se sentir bem de verdade, para você poder encarar o mundo. Mas também ter trocas sexuais, eliminar qualquer tipo de tabu da sua vida é muito importante para você se sentir bem. Então, quando você está percebendo que não está legal, volte-se para si, faça um momento de introspecção, porque essa introspecção ela vai ser a sua própria cura meditativa e energética. Se você tem lua na casa 9, aqui a gente está falando do abrigo através da fé, né, da espiritualidade, da religiosidade, da conexão com seus valores pessoais, daquilo que realmente alimenta a tua alma. Geralmente a casa 9, né, são de pessoas que têm muita fé, que buscam fé na vida, né, seja nas suas próprias crenças pessoais ou filosofias de vida. Mas a gente não está falando só disso. Também, se você sentir a necessidade ali de se nutrir emocionalmente, é importante você viajar, é importante também você buscar mais conhecimentos, porque a lua na 9 são de pessoas com fome de conhecimento. Então, quanto mais elas se afastam ali dos estudos, do ensino, mas elas podem estar se sentindo rasas e vazias. Mas se você tiver a oportunidade de poder sair, de viajar, de estar com amigos, né, de conhecer o mundo, você vai se sentir também muito mais equilibrado consigo mesmo. É como se o mundo te abraçasse, te trouxesse ali mais informações, te trouxesse ali a resposta da sua existência. Então a casa 9 é uma casa muito importante, mas que fala sobre o seu coração estar aberto para receber aquilo que o mundo tem de melhor. Se você tem lua na casa 10, aqui a gente está falando sobre a importância de você validar todo o seu caminho profissional, a importância de você estar alinhado com um propósito muito maior, fazendo algo pelo mundo. Aqui a casa 10 ela fala de carreira, reputação. Então geralmente são pessoas que têm uma conexão muito profunda com o seu trabalho para mudar algo ou alguém e até mesmo a humanidade. A lua na casa 10 ela fala sobre a persistência, ela fala sobre a resistência material, a sua vontade de você realmente continuar fazendo aquilo que você quer sem medo, mesmo que as coisas estejam difíceis. Foque na sua vida profissional, foque ali no seu crescimento emocional através das suas conquistas, das suas metas. Quem tem lua na casa 10 não pode nunca abandonar ali a sua crença, a sua vontade, a sua necessidade de crescer, as suas ambições, porque são através delas onde você entende quem você é, você entende a sua existência. Mas é aquilo, né? Trabalhar o lado emocional não apenas colocando o trabalho como única prioridade, mas sim colocando o trabalho também como uma forma de você expressar as suas emoções, aquilo que você ama fazer. Então a casa 10, quanto mais alinhado com seus projetos de vida você tiver, quanto mais você alimentá-los, mais você vai se sentir bem. Se você tem lua na casa 11, aqui a gente está falando sobre a importância de você se nutrir através de pessoas, grupos, coletivo. Casa 11 é a casa dos amigos, então para quem tem lua na casa 11 é muito importante não viver sozinho. Quanto mais conseguir se expressar os seus sentimentos para as pessoas, estar ali, né, em comunhão com os outros, em projetos com os outros, mais vai se sentir melhor, mais vai se sentir equilibrado. A sua energia emocional ela tá quando você tá perto de quem você ama, de pessoas que você sente ali conexão com você. Causas coletivas têm um grande ponto na tua vida, então pense sobre isso, tá certo? Projetos futuros também, então tá sempre trazendo projetos novos para que mesmo que agora não faça tanto sentido, lá na frente tome uma proporção muito maior, porque quanto mais você se alimenta disso, do coletivo, de pessoas, de trocas com outros, com outras pessoas diferentes de você, trazendo novos pensamentos, mas você percebe exatamente a sua existência e valida a sua essência. E se você tem lua na casa 12, aqui a sua nutrição emocional, seu abrigo é através da espiritualidade, é através do invisível, é através da energia, da reconexão espiritual. Eu costumo dizer que quem tem lua na casa 12, esse sim precisa se isolar para se reencontrar, porque às vezes pode sentir que as suas dores elas não são validadas pelo mundo, que talvez elas não tenham sido ali olhadas, escutadas pelos outros, né? Mas a lua na casa 12, ela fala que a espiritualidade, ela tá te olhando, ela tá te vendo, ela tá te acolhendo. Então, quanto mais proximidade com os seus guias, quanto mais proximidade com a energia, o universo você tiver, mais você vai sentir se reencontrando. Mas o que eu digo também é sobre o lado de você ter trocas com pessoas, mas no sentido de ajuda mesmo. Né? Às vezes a sua energia espiritual ela pode ser algo ali que você pode trocar com alguém, ajudar alguém, não de uma forma de só se doar e não receber em troca, mas de você às vezes auxiliar alguém que está precisando e você se sentir bem com isso. Mas quanto mais conexão você tiver com a espiritualidade, cristais, meditação, momentos de introspecção, autoconhecimento,
Geralmente lua na 12 são pessoas que quanto mais elas estão ali em contato com terapias, quanto mais elas estão em contato com autoconhecimento, mais elas voltam para si. São pessoas que conseguem se reencontrar através dessas ferramentas. A astrologia, por exemplo, é maravilhoso para quem tem lua na 12. A pessoa ela consegue voltar para o seu eixo. Mas a lua na 12 ela fala sobre essa reconexão com a energia universal, ancestral, porque faz você entender exatamente a sua existência. E é isso, meus amores. Então, conhecer a sua lua, entender onde ela tá, faz você se reconectar ali, né, com a sua essência de vida, com a sua ancestralidade e com a sua força emocional. E faz você acolher a sua fragilidade sem medo e também entendendo que você consegue ali voltar para si. Que é importante você sentir as suas emoções, validar as suas emoções, entender ali uns pontos aonde te dói, mas também você conseguir se curar através desse autoconhecimento. Tá certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual é a lua que você tem, qual casa que você tem, que eu quero saber pra gente ter essa troca. E não deixa novamente de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com quem você ama, porque eu sempre tô trazendo aqui conteúdos como esse para você poder se reconhecer no mundo. E também não deixa de me seguir lá na minha outra rede, porque todos os dias você confere a energia do dia, dicas incríveis para você melhorar a sua vida, coisas que você não encontra aqui, somente lá. Tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.